hoje, já se falou aqui de muita coisa, Dia Mundial da Voz, para quem pense que nós estamos distraídos, não estamos, falámos logo no início. Até se cantou aqui a Oliveirinha da Serra em tons muito diferentes, cantou uma versão lírica, uma versão raw, não foi? Uma versão em raw. E por falar então, tivemos aqui alunos de uma escola de Tondela. É verdade, que estão ali, que se mantêm ali, alunos de filosofia. Gente que filosofa, portanto. Ora, filosofando, eu acho que pode-se fazer aqui uma pergunta retórica. Quem não quer ganhar um dinheirinho, assim quase à hora do almoço? É uma pergunta retórica, não tem resposta. Ou então podemos fazer um silogismo. Um silogismo. Portanto, quem liga tem probabilidade de ganhar. Ligou. É assim, não é, professora? Logo, pode vir a ganhar. Pode vir a ganhar. Muito bem. Ora, então já sabem, Não me lembro de nada. é assim que nós estamos, à sua espera, com as probabilidades todas de ganhar, se então marcar mais do que uma vez o 760, 300, 600, portanto estamos à sua espera. Portanto, até à 1h daremos então conta deste prémio e... Ontem foi a Sandra Pombeiro, de Alhos Vedros, ganhou 1.250 e ficou bem contente. Queremos que lhe aconteça ao mesmo. Portanto, Jota, explica que eu ainda não falei que é cartão. Num cartãozinho. Muito bem. O cartãozinho é um cartãozinho, como diz o nosso doutor, caríssimo doutor, professor, Inspetor Hernani, chama-lhe um cartão lato e tem toda a razão porque é livre da autoridade tributária e outros, portanto não paga imposto nenhum sobre este valor que gratuitamente vai receber em casa, portanto se só ganhar os 1.000 euros aqui, vai ganhar os 1.000 euros por inteiro, ninguém lhe vai tirar absolutamente nada. Depois de falar connosco, vai ter a oportunidade de juntar aos 1.000 euros aqueles valores que conhece, os 250 euros, foi o caso que aconteceu ontem à dona Sandra Pombeiro, de Alhos Vedros, que conseguiu juntar aos 1.000 euros iniciais os 250, 500 euros, 750, 750 no caso das 3 bolas saírem, aliás, de em 4 bolas, 3 saírem da mesma cor, e se as 4 bolas forem todas da mesma cor, vai juntar aos 1.000 euros os 16.000 que temos de jackpot, levando então o cartão, este cartão lato, com 17.000 euros. Cartão esse que pode utilizar para pagar tudo. Aquilo é um cartão como outro cartão de multibanco qualquer, que usa na sua carteira e em vez de pagar as compras ou pagar o que quiser, os livros da escola do seu filho, as férias, que entretanto já começa a ser a altura de começar a planear as férias e de começar a marcar os sítios, pode pagar com este cartão desde que exista um terminal de pagamento automático e mais, pode usar este cartão fora de Portugal, porque também dá. Portanto, tem tudo de bom, nada de mau. 760, 300. Muito obrigado. Agora Vocês sim. são de uma simpatia extraordinária. Muito obrigado. Vamos então começar a atualidade criminal e começamos então por aquilo que parece ser um mistério. Falo então da morte de uma jovem de 20 anos que desapareceu em julho do ano passado e cujo corpo foi encontrado desmembrado 4 meses depois. Os pais desesperam porque desconhecem o que aconteceu à filha e, ao mesmo tempo, ainda não conseguiram fazer o funeral. Ora, então, a nossa repórter Eugénia Figueiredo está em Arganil, de onde a jovem era natural. Boa tarde, Eugénia. Boa tarde. Vamos só recordar o que é que aconteceu. Andreia Fonseca tinha 20 anos quando, no dia 25 de julho, saiu de casa para ir ao centro de emprego. Estava desempregada e iria até esse local, mas nunca lá chegou, desapareceu. Nesse mesmo dia, a família comunicou às autoridades este desaparecimento, mas só 4 meses envolvidos, portanto, em novembro, é que o corpo da jovem foi finalmente encontrado. Foi encontrado nas margens do rio Alva, estamos a falar a 20 quilómetros do sítio onde ela morava, e foi encontrado pela pessoa que tenho ao meu lado, o Sr. António Gouveia, bom dia, que também é presidente da Junta de Moronho, de uma localidade perto, e que estava naquele local naquele dia. Porquê e o que é que aconteceu? Eu não estava, desloquei-me lá a fim de, eu e o tesoureiro, o Sr. José Nunes, a fim de verificar uns trabalhos efetuados na margem do rio, que é um lugar bastante inacessível, que só por esse motivo nos encontrávamos lá, e deparámos com o achado macabro, que devido ao estado de composição em que ele se encontrava, estava mutilado, não tinha braços, não tinha pernas, apenas um membro que eu não sei já precisar ser ao esquerdo, ser ao direito. Também havia algumas peças de roupa? Sim, ela tinha vestido só uma camisola assim, tipo florida, tinha umas flores, tinha um sutiã, quer dizer, por isso é que nós identificámos que seria um corpo de uma pessoa do sexo feminino. Pronto, deparámos com aquilo, a reação que tivemos foi chamar às autoridades, foi a GNR,
A GNR depois, no fim de chegar, andou a percorrer o local e numa encosta oposta ao rio, na margem, encontraram uns sapatos, umas calças, mas todas em situação dispersa. Não tinham nada dentro, não... Se fossem os animais que tivessem deslocado, tudo bem, podia ter ossos, carne lá dentro, ou qualquer coisa, não tinham nada. Portanto, depois desceram, falaram connosco, entretanto chamaram a judiciária, veio a judiciária, veio o médico legista para dar o coisa, e depois os bombeiros. E a partir daí foi entregue às autoridades, nós nunca mais tivemos conhecimento de nada, não sei em que pé está a situação, sei que ainda está por resolver, mas por portas, falando assim, por portas travessas, por outras pessoas. Agora, oficialmente, eu não sei mais nada do caso. Uma descoberta macabra. Exatamente. Obrigada, Sr. Presidente. Mas para o Ministério Público, estes restos de roupa não eram suficientes para identificar a vítima. Inclusivamente a família disse que aquelas roupas eram da Andreia, mas não chegou. Era preciso então fazer testes de ADN para cruzar com o da mãe da jovem. Esses testes foram feitos, mas levaram 107 dias, pelo menos até sabermos os resultados. Esses resultados que só foram comunicados no início de março, ou melhor, os resultados foram conhecidos no início de março, mas só foram comunicados à família no fim desse mesmo mês. Muito obrigada, Eugénio. De facto, uma descoberta macabra. Bom, era importante começarmos por tentar enquadrar isto, que é assim. Um desaparecimento não dá processo. Isto é, quando desaparece uma pessoa, não há um processo objetivamente constituído. Não é um crime, não é? Com um número único de identificação e essas coisas todas. Muito embora as polícias procurem as pessoas, mas não há um processo constituído. E isto desajuda na procura das pessoas. Porquê é que não há um processo? Porque quando um adulto desaparece em tese, por sua vontade própria. Claro. E, portanto, só há um empenho das polícias quando ou há suspeitas de crime ou quando há suspeitas de doença mental, que inibam a pessoa, de doença ou de doença mental, que inibam a pessoa de expressar a sua vontade de regressar ou não. Fora isso, as pessoas são adultas. E, de facto, é preciso reconhecer que as polícias aqui chegados têm um dilema. No dizer de uns pode ser um crime, mas pode não ser. No dizer de outros é objetivamente um crime, mas não está aprovado. Ficamos na mesma. E isto é preciso explicar, porque muitas vezes desaparecem adultos. O procedimento com crianças, a conversa é outra. Mas, quando desaparecem adultos, muitas vezes sentimos que há uma certa inação da polícia. A polícia mesmo que vá à procura da pessoa não tem que dizer a ninguém onde é que ela está. Porque um indivíduo pode desaparecer, não é? Por vontade própria. Por vontade própria. A polícia chega ao pé da pessoa e diz: olha, que anda meio mundo à sua procura. E o indivíduo tem o direito de dizer: e eu não tenho nada a ver com isso e não quer saber, e o senhor não tem nada a dizer onde é que eu estou. Claro. E aqui chegado, o polícia, a única coisa que pode dizer à família é: ele está vivo, não pode dizer mais nada. Não tem que dizer mais nada. Claro, não é? claro. Neste caso, portanto, temos um corpo. Neste caso, o caso muda de figura, isto é, o caso foi durante muito tempo um desaparecimento. Até que foi descoberto este corpo. Eu lembro-te que no caso do Regob, uma das desaparecidas, a própria família achava... Porque ela estava em França, não é? Exatamente. No caso do Cabo Costa, uma das meninas, uma das raparigas desaparecidas, a família também pensava que ela estava algures, e não estava. Porquê? Porque tinham acontecido aqueles crimes, mas não havia nada que garantisse isso, não é? Pronto. Neste caso, a família também não sabia do destino da filha. E ainda hoje não se sabe objetivamente o que é que aconteceu. Sabe-se que ela saiu de casa para ir para o centro de emprego, teve boleia de uma amiga, de uma vizinha, até ao parque de estacionamento, de uma superfície comercial, e daí para a frente não se sabe mais nada. Bom, a polícia sabe mais umas coisas, já lá iremos. Mas agora queria perguntar ao Albino Gomes, que convidámos para nos explicar algumas coisas, designadamente, ao fim de 4 meses, porque feitas as contas são 4 meses, não é? Entre a data do desaparecimento e a data Da descoberta deste corpo. Deste achado, como é que está a deterioração de um corpo?
Vai depender de várias coisas, mas neste caso, sendo um corpo que está ao ar livre, a decomposição é muito mais rápida. Sendo um corpo que está exposto à fauna animal, também corre riscos e provavelmente Sim, há suspeitas disso. aquilo que aconteceu, do facto de estar desmembrado, não quer dizer que tenha sido um crime que tenham desmembrado o corpo para o esconder. Pode ter sido a fauna. Depois a questão das articulações, com o tempo da decomposição, vão se separando do próprio corpo, o que também é normal. Este é dos casos mais complicados para a ciência forense. Porquê? Porquê? Porque tem a implicação de 4 ciências. E foi o que aconteceu neste caso. A antropologia forense, que vai fazer o estudo dos ossos, a genética forense, a patologia forense e aqui ainda interviu a botânica forense. Por causa das plantas e dos... Mas este corpo pode ter estado efetivamente 4 meses ali, naquela zona, embora o Sr. Presidente da Junta tenha dito que de facto era um local de difícil acesso, sem ser encontrado e ter sido desmembrado pela ação Pelos animais, assim. porque se falava em javalis e Sim. lobos e não sei o quê. Isso pode ter acontecido assim? Isso pode ter acontecido assim. Pode, efetivamente. Mas não há cheiros, não há... Mesmo até O cheiro é só numa primeira fase da decomposição. Não é? Quando aquilo que se faz a libertação dos gases do corpo. Depois de se ter libertado os gases e que entra no processo mesmo da decomposição por si só, deixa de ter cheiro. E quando fica esqueletizado, não tem cheiro. Sim, o ar livre ele dissipa mais, uma zona de difícil acesso ainda mais. E como agravante, de facto, o Albino tem razão, porque na primeira fase, ou seja, na fase em que tem fortes odores, por estranho que nos pareça, é isso que atrai os animais. Claro. Sim, principalmente a fauna, escravelhos e companhia, que são os que também responsáveis pela destruição do cadáver e que vão mesmo atraídos por esse odor. E por isso não é de estranhar o facto de o corpo estar desmembrado. Não é? Agora, esta é uma hipótese. Esta é uma hipótese. Mas há também a hipótese de o criminoso ter... Se existiu crime. Eu tenho dúvidas que alguém que vá para o centro de emprego apareça naquela zona. Por moto próprio. Tenho muitas dúvidas. Mas isso sou eu, não é? Tenho muitas dúvidas que uma pessoa que vai ao centro de emprego de repente diga, bom, agora vou ali para uma zona inacessível, eu que nem sequer tenho carro, vou a pé e vou morrer ali a um canto. Tenho muitas dúvidas. Isto é, se queres saber, pessoalmente, modestamente, tenho a convicção que houve crime. Ok? Mas sou eu. Não vale de nada, não é? Mas é a minha convicção. Eu leio, como é que tu dizes, leio muitos policiais. E portanto, há esta segunda hipótese de facto, a pessoa que fez o crime ter ido mais longe. Hernani, tens uma mente muito elaborada, ou muito perversa. Não, ainda há dias, ainda há dias foi anulada a sentença do indivíduo que pôs a namorada no forno. Portanto, enfim, não é assim tão dispiciente. Mas antes de avançarmos para uma segunda avaliação daquilo que podíamos imaginar que possa ter acontecido, se calhar voltávamos à Eugénia. Sim. Eugénia Figueiredo, de novo em antena. Julgo que já está em condições de nos ouvir. Sim. Portanto, mais informações, Eugénia, que obteste aí. A família, neste momento, sofre essencialmente por 2 questões. Primeiro, não sabem, obviamente, o que é que aconteceu à Andreia e, no caso de ser crime, quem é que a matou. Mas também sofrem porque não têm os restos mortais para poderem fazer o funeral. É uma dor imensa, conforme nos conta o irmão da vítima, com quem falámos há pouco. Quando falam em família sobre este caso com a Andreia, o que é que acham que aconteceu naquele dia? Não sei, tipo, ela disse que ia aos meus pais, que ia para a Arganil, para o centro de emprego, então pediu à minha vizinha que se eu podia levar, porque foi à hora do almoço, e ela disse que sim, como ela trabalha no Intermarché, então levou-a e disse ao Andreia, tu não te importas que eu te deixe ao pé do Intermarché, que eu vou entrar agora e não tenho tempo de levar. Ela, não, eu fico aqui. Então disse que ainda a viu aí para o centro de emprego. Mas ela nunca lá chegou. Havia alguém que lhe pudesse querer mal? Não sei se havia, ela prendia-se, ela não nos dizia nada. Nós às vezes falávamos com ela, tentávamos que se ela desabafava com a gente, mas ela era uma pessoa normal, tipo, nós olhávamos para ela, era como uma humana, tipo, normal, como eu. Portanto, ficaram muito surpreendidos com esta situação. Foi tipo um choque, porque nós depois, entretanto, demos parte à polícia, o desaparecimento dela, porque ela não tinha chegado a casa naquele dia, não era normal ela ir para um sítio e ficar lá. E
Antes parte à autoridade, depois dia após dia nós íamos lá saber, porque não havia notícias dela, ninguém a via em Arganil. E Quando apareceu aquele corpo junto ao rio, mesmo sem o exame de DNA, perceberam logo que era ela? aquilo foi tipo o meu irmão que trabalha-nos aqui, nos começaram a comentar lá que tinha aparecido um cadáver na zona do Fontão, de uma mulher, não sabiam se era mulher, se era homem, porque já não dava para perceber, só conseguiram perceber porque tinha sutiã. E entretanto, As roupas eram as da vossa irmã? sim, as roupas eram, eu vi as roupas e a única coisa que eu me apercebi que era dela foi uma mola que ela trazia sempre no cabelo, uma mola azul grande. Os exames de DNA, até saírem os resultados, levaram 107 dias. É muito tempo ou não? Sim, foi um bocado de tempo, mas também no estado que ela estava, aquilo já devia ser muito complicado de ter resultados. Porque uma pessoa que pesava 49, entre 45 e 49 quilos, pesar 6 quilos, aquilo já não devia lá estar realmente quase nada. A grande preocupação agora é exatamente o pai e a mãe quererem fazer o funeral. Sim, o meu pai tipo, chora muito. Houve ali umas alturas que quando nós soubemos os resultados, a dizer, resultado quer dizer que encontraram o corpo e que veio cá a polícia judiciária a dizer que a mostrar as roupas, que nós confirmámos que eram as roupas. O meu pai houve ali uns dias que chorava, só pensava nela, mas depois aquilo acalmou ali um bocado. E a mãe? A minha mãe chora, só que é para dentro, é como a minha irmã. Elas eram as duas praticamente, tinham quase os mesmos problemas e não desabafam, tipo, guardam para elas próprias, que eu acho pior. E agora o que é que esperam que aconteça? Nós agora só queríamos era que, ao menos que nos dessem o corpo, tipo, não sei o que resta dele, ao menos para um gajo fazer um funeral e depois aí para a frente saber quem é que foi o culpado que fez isso, porque ela não foi para ali sozinha, teve alguém que a tinha que levar para lá. Obrigada. A Polícia Judiciária terá dito a esta família que, enquanto não soubessem os resultados do teste de DNA, não valeria a pena acelerar as investigações, mas que agora sim o caso está a prosseguir no Ministério Público e a família só quer os restos mortais para poderem fazer um funeral digno à Andreia. Muito obrigada, Eugénia. 100 dias para fazer um teste da ADN é muito ou é pouco? Eu não acredito que tenha sido só feito um teste de ADN. Nestas circunstâncias, o teste de ADN não é fácil. E não é muito. Por muito que custa às famílias esta espera, porque temos que pensar assim, só havia fragmentos de ossos, o que quer dizer que tem que se escolher logo um osso que possa-se extrair o DNA. Esse osso é partido em bocados, reduzido a pó para fazer extração de DNA. O DNA mitocondrial, que é o quê? Que é o DNA que vem da parte materna, que ainda assim não é individualizante. O que quer dizer com isto? Não se pode logo atribuir a identidade à pessoa. O que se pode dizer é que deriva daquela mãe. Família, pois. Não é? E o que quer dizer que depois tem que se fazer esta reconstituição toda e comparar o que foi tirado da linhagem da mãe com o que foi encontrado ali. E se houver uma combinação, poderá dizer-se temos uma combinação de uma familiar da linhagem materna. O que não dar logo uma identidade. Mas dá uma probabilidade. Uma probabilidade. O que eu acredito, e à luz daquilo que se sabe, é que esta equipa teve a estudar os restos para perceber aquilo que é a pergunta que se faz essencialmente, é o que é que aconteceu. Não é? Claro. Porque a primeira coisa que se vai investigar é ossos humanos ou não é ossos humanos. Não é? Pois. Depois... Se traziam... Mas não sei. Não, mas, João, não é assim tão linear. Há ossos que vêm misturados dentro dos outros ossos. E é preciso perceber, há ossos humanos ou não há? Depois, o sexo, a idade. Depois, a outra pergunta que é, do que é que morreu e há quanto tempo é que morreu? É possível nesse estudo que é feito da antropologia forense, lá Sim. está, perceber se esse desmembramento que houve, mesmo até o facto de não ter cabeça, é possível saber se aquilo foi feito por animais, foi feito por um corte, é possível saber-se. É possível. Aliás, até se consegue atribuir uma causa de morte, desde que essa causa de morte tenha sido traumática. Se, por exemplo, foi uma causa de morte traumática, mas por asfixia, não havendo cabeça, e aí o problema coloca-se, não havendo cabeça, não se consegue perceber. Agora, se houve um tiro,
se houve fraturas, se houve pancadas, consegue-se perceber. Respondendo a essa questão muito concreta, as marcas de dentes da fauna animal consegue-se perceber nos ossos. E também aí, como se houve algum corte, seja com que tipo de instrumento fosse usado, consegue-se dar essa informação. E por isso, assim, juntando-se 104 dias é 3 meses e meio. Claro que para a família é muito tempo, mas para investigar e para se entregar umas ossadas àquela família e garantir que está tudo estudado, não é muito tempo. Estamos esclarecidos quanto ao trabalho do Instituto Nacional de Medicina Legal, não é? Portanto, estão a fazer o trabalho deles. Há coisas que demoram tempo, não é? Por muito que... Exatamente. Mas a PJ está a fazer outro trabalho e, portanto, apurou algumas coisas interessantes. Por exemplo, acho que já se pode dizer que hoje é sabido que, depois de desaparecer, a conta da jovem foi usada. Acho que a PJ falou com o namorado e que ele também estranhou porque acho que já não havia há uns dias. Eu tenho a convicção que a Polícia Judiciária tem 2 ou 3 suspeitos muito próximos. Mas suspeitar não é conseguir provar e suspeitar toda a gente pode ser suspeita, não é? E, portanto, levar isto ao Ministério Público, a polícia tem que levar dados, indícios muito fortes. Mas tenho a convicção de que a polícia já tem esses indícios. Interessante é saber o que é que aconteceu 1 ou 2 dias depois do desaparecimento dela. Porque é preciso agora apurar se os levantamentos foram feitos por ela ou por quem ficou com o cartão dela. Isso é muito fácil saber-se quem foi. Fácil não é, é possível. Fácil não é, porque há muitas máquinas de multibanco que não têm as câmaras a funcionar, mas deviam ter. Pois. Se todas as máquinas de multibanco tivessem as câmaras a funcionar, era mais fácil. Porque é possível saber em que caixa foi levantado o dinheiro. Por isso é que eu te disse que seria fácil, porque todas as máquinas multibanco têm por norma câmaras, não é? Exatamente. Há também uma fonte que nos diz que houve um carregamento de telemóvel, de um telemóvel que não é dela, feito com o cartão dela. E aí, provavelmente, ainda é mais fácil, mas sempre com esta condição de esperar que as máquinas de filmar tenham funcionado. Portanto, muito rapidamente vamos ter mais novidades sobre isto. Eu acredito que neste momento a polícia tem 2 ou 3 suspeitos. Está, diria que em cima do que aconteceu, mas é preciso ter condições objetivas para provar. Claro. Vamos então prosseguir, há outras matérias para falar nesta atualidade criminal de hoje e temos então o prémio do dia, 1.000 euros, jackpot 16.000 e vamos oferecer o prémio daqui a um bocadinho, já não falta muito tempo, já estamos muito perto da 1, portanto, provavelmente muita gente já terá almoçado, outros estão a preparar-se, outros estão a pensar nisso, como nós, daqui a um bocadinho, mas ainda temos aqui mais assuntos para discutirmos aqui no ar convosco, mas também estamos na expectativa depois de dar o dinheiro antes de fecharmos aqui as nossas tarefas de hoje. E é um momento sempre que nós gostamos os dois muito. Portanto, estamos a dar 1.000 euros, já é que pode ser 6.000, pronto, não é o nosso melhor prémio, mas é um prémio simpático, é um prémio que dá algum conforto. Vai em cartão aí para casa, para chegar até nós marca o 760, 300, 600, já conhecem as mecânicas todas e custa 60 cêntimos mais IVA, tendo em conta que hoje já é quinta e dia que é 16, 17? Hoje são 16. 16. Já começa a ser, se calhar, mais complicado. Estamos a meio do mês. É meio do mês, portanto, só liga se puder. Aqui não há esforços, já fazemos muitos esforços na vida. Se for relativamente desafogado este esforço, então sim. Se não, não deixa, fica para outra ocasião. É preciso também ser sensato. Já sabe que pode usar cá em Portugal o cartãozinho, também pode usar no estrangeiro, não é? Entretanto, se tiver dúvidas, não esquecemos sempre desta informação que é importante. Se tiver dúvidas sobre o funcionamento deste tipo de passatempos, pode consultar o regulamento do passatempo na página 390 do teletexto. Pode ligar aqui para a SIC. As nossas duas colegas do atendimento terão todo o prazer de lhe explicar como funciona o passatempo. Ou então vai ao site da SIC e lá estará também o nosso regulamento explicado, mas funciona tudo da forma como nós temos vindo a dizer-lhe. Liga para o
760, 300, 600. Ao ligar está a investir estes 60 cêntimos mais IVA, são cerca de 73, 74 cêntimos. Se a sua chamada for a chamada selecionada, vai falar connosco e antes sequer de jogar ao Furo da Sorte, 1000 euros já são seus só pelo simples facto de ter sido selecionado. Depois vai ter a oportunidade de juntar a esses 1000 euros aqueles valores que conhece, os 250, os 500 euros, os 750 ou então os 16.000, que é o valor do nosso prémio acumulado, do nosso jackpot. Portanto, significa que no máximo tem a possibilidade de levar para casa, no caso das 4 bolas serem da mesma cor, tem a possibilidade então, como eu dizia, de levar 17.000 euros num cartão para casa, cartão esse que pode usar para pagar o que quiser, onde quiser, não pode converter esse prémio em dinheiro, não pode transferi-lo, mas pode usar o cartão para pagar absolutamente tudo, desde que existe então um terminal de pagamento automático, 760, 300, 600, e vamos passar para o próximo tema. Ora, então, o próximo tema, este é justamente tu que vais, então, contar os factos e passa-se em Vila Nova de Gaia, não é? A Polícia Judiciária deteve ontem em Vila Nova de Gaia um homem de 38 anos por suspeita da prática dos crimes de violação, coação sexual e roubos cometidos sobre 5 mulheres com idades entre os 16 e os 22 anos. A detenção ocorreu depois de realizados testes de ADN ao suspeito. Hernani. Mantemos-nos nisto, por isso é que hoje era importante a vinda do Albino aqui. Como é que estas coisas acontecem? Que testes de ADN são estes que são mais rápidos do que aqueles que acabou de falar? Estes testes são de saliva e primeiro consegue-se logo perceber por um teste rápido se é saliva ou não é saliva. Sendo saliva, consegue-se extrair um DNA. Ainda assim, esse DNA só é utilizado se houver um suspeito, para fazer comparação com o tal suspeito. Exatamente. Não, porque um DNA isolado não nos diz se é A, B ou C. Claro. Isto funciona sempre como comparação. Por comparação, exatamente. Por comparação. E este DNA, ao contrário do caso que falámos anteriormente, dá-nos individualizante. Isto é o DNA autossómico, que é o que cada um de nós tem, não vem da linhagem nem da mãe nem do pai, é dos nossos, o que quer dizer que tem 99,9999% de certeza, ao contrário do mitocondrial, onde às vezes anda ali nos 80%, 90%. E esta recolha de DNA é mais fácil. O cotonete. É muito mais fácil, mas a gatoa pode ser feita ou por sangue ou por células do epitélio da bochecha, onde se esfrega. Embora eu chamo aqui a atenção que até agora não se falava muito nisto, mas há aqui uma novidade que de alguma forma poderá mexer com estas questões do DNA, que é o quimerismo. E o que é isto? É as alterações que existem em algumas pessoas. Isto é, há pessoas que podem ter 2 DNAs diferentes. Verdade. Isto é, DNA sanguíneo ser diferente do DNA da saliva. Porquê? Porque, por exemplo, fizeram transfusão de sangue, porque, por exemplo, são receptores de medula, porque, por exemplo, fizeram algumas medicações com quimioterapia. Exatamente. Não é? E que lhes altera o DNA. O que é preciso ter aqui cuidado, que se fizermos por rotina, que é aquilo que se faz, da zargatoa bucal, e como o Hernani dizia muito bem, podemos correr o risco de ter um quimera que vai dar valores errados. Mas isso já é... É exceções, não é? É exceções. Neste caso, este rapaz era um bocadinho primário, desculpem a expressão, e, portanto, para além de violar as vítimas, encarregou-se de deixar DNA em todas elas. Porque até as mordia. Como? Mordia-as. No pescoço, não era? Pois. No que tinha mais à mão, não é? Mordia-as. Portanto, fazia parte do seu fetichismo. Fazia, exatamente. Fazia parte do seu comportamento mordê-las. É normal. Normalmente os violadores... quando estão no ato da violação ou sentem o poder da resistência, isto é, as vítimas resistem enquanto podem, claro. E os violadores, o que os excita é esse poder, não é? sobre a vítima que está a resistir. Só que normalmente a seguir têm outros problemas físicos e mentais. Sofrem de ejaculação precoce, muitos deles são impotentes e, portanto, têm reações físico-químicas e comportamentais que também decorrem dessa frustração seguinte. Pode ter sido isso, pode ser, enfim, outro fetiche qualquer. Agora, neste caso,
Ele Mas morder também deixa indícios. Mas era isso que eu estava a dizer, O porque ele encarregou-se para estes indivíduos é a assinatura deles. Exatamente, E também. a assinatura para quê? Porque aquela vítima, quando se olhar ao espelho nos próximos dias, vá-se lembrar do que se passou. Mas foi importante estas vítimas terem corrido logo para um hospital para que fosse preservado o ADN do violador. Completamente. Passado 72 horas aquilo vai à vida, não é? Por isso é que a Completamente. polícia o acusa ou suspeita dele e vai levá-lo a juiz, suspeito de 2 crimes de violação, 2 de coação sexual e 4 de crimes de roubo, mas estes são os que se conhecem. Quando estamos em presença de um violador cujas polícias, ou melhor, onde as polícias suspeitam de X crimes, quando se avaliam estas histórias, garante-se logo que são mais. Claro. Aqueles são os que a polícia encontrou e raramente a polícia chega no primeiro crime, não é? O primeiro crime conhecido, a primeira vítima. Claro. Esta foi a primeira vítima que fez queixa e que todas elas Todas identificaram jovens, de forma positiva. estudantes e quase sempre de madrugada, não é? Exatamente. Aliás, há um padrão nele que os psicólogos forenses estudam, que é esta coisa dos padrões. Ele aqui estava à velocidade de um assalto por mês, um ataque por mês. Nós percebemos que foi a 4 de março de 2014, depois a 6 de abril e depois a 8 de abril. Porquê é que é estes dois? Porque ele não conseguiu concretizar a violação do dia 6. Portanto, no dia 8 violou outra mulher. E depois, 16 de maio, outra mulher. Depois, julho, em data não conhecida. Portanto, o ciclo dele é de um mês, que tende a encurtar e a ficar cada vez mais pequeno, segundo os estudos padronizados pelo FBI. Mas este é o ciclo dele. Agora eu gostava de dizer uma coisa que foge um bocadinho daqui, eu não sei se o Albino ainda quer acrescentar alguma coisa a isto. Só queria dizer que sem que interpretem mal o que eu vou dizer, este é o tipo de violador que mais gosta para a ciência forense, porque é o que age por impulso e que deixa marcas. Exatamente. Que é diferente daquele violador em série chamado Sotero, Exatamente. que escolhia, preparava artilheiro, e não é? precavia-se. Não é? Este é aquele que para a ciência forense mais... Aquele que é mais fácil de É porque é espontâneo, ele Claro. não controla os impulsos Claro. e por isso é que este quadro de referência, este ciclo de mês, tem a ver com os próprios impulsos. No caso do Sr. Sotero, que é o tal violador de telheiras, que está a cumprir pena na Carregueira, na melhor prisão do país, na prisão que tem melhores condições do país, eu gostava de dizer que acompanhei o grupo de fãs do violador de telheiras, que no Facebook abriu uma página de fãs para o apoiar. E esse grupo de fãs dizia, eivado de uma razão que cada um tem o direito de ter, que o violador de telheiras tinha direito a uma segunda oportunidade. E eu acho que sim. Fica aí, só para dizer que está a terminar, porque isto merece destaque e eu não quero interromper-te mais, está mesmo a terminar o tempo do nosso passatempo, faltam 30 segundos. 30 segundos, portanto, é agora, 760, 300, 600, é agora ou amanhã, só depois, de novo, 1000 euros, já sabe, estamos à sua espera, 60 cêntimos mais IVA é o custo da chamada e está quase a terminar, faltam agora escassos 10, 15 segundos, portanto, ainda é possível transformar esta quinta-feira numa quinta-feira especial. Eu estou interessadíssima e em casa também de ouvir aquilo que a Tânia tem para dizer a seguir e, portanto, vou já calar-me e podem ligar. Dizias tu que todas as pessoas têm direito... Eu não disse isso. Não, que o todos grupo de fãs têm... dele, o grupo de fãs do violador de telheiras, que todos têm direito a uma segunda que oportunidade. esquecem-se de lhe chamar violador de telheiras, preferem chamar-lhe Henrique Paulino Sotero. Eu prefiro chamar-lhe violador de telheiras porque ele violou muitas mulheres, especialmente em telheiras. E porque tenho toda a honra em ter participado enfim, na busca jornalística sobre sim. o que é que aconteceu Portanto, ali. mas esse grupo de fãs acha Então este que- grupo acha que ele tem direito a uma segunda direito a oportunidade. uma segunda oportunidade. E eu acho que sim, acho que tem. Tem direito a uma segunda oportunidade porque quem viola uma vez tem direito a violar a segunda. É. E as vítimas dele é que não têm direito a uma segunda oportunidade. Isto é, as 40 vítimas deste Conhecidas. deste cidadão português que está preso, e bem, desculpem a expressão, não tiveram direito a uma segunda oportunidade. Estas vítimas não têm direito a viver sem a marca, tratada ou não,
É que uma ferida mesmo depois de sarar tem marcas, não é? Pronto. Estas vítimas não tiveram direito a uma segunda oportunidade. E, portanto, a prova de que a polícia ainda não fez tudo sobre este Henrique Sotero é porque ele já estava preso e ainda mandava notas de 20 para as vítimas por carta. E a gente já se esqueceu. Mas isto não será o próprio que criou este perfil no Facebook ou algo? Da maneira que estão as prisões, não sei, se calhar é ele lá na prisão que tem um Facebook, se calhar é, não sei. Não, é melhor não ser, é melhor não ser. Mas que há um grupo de fãs, ou que houve, existiu. Esse grupo de fãs preocupou-se com a segunda oportunidade do violador de telheiras. Eu estou mais preocupado com uma segunda oportunidade para as vítimas que é irrefutável. Não vão ter. E, portanto, a polícia provavelmente, ou o Ministério Público, ou não sei, deviam ter olhado para aquelas notas de 20 enviadas para as vítimas já depois de preso, de outra maneira. E se não servir para mais nada, ao menos que sirvam para a primeira vez que for avaliado para ter saídas precárias. Porque essas notas de 20 fazem todo o sentido para quem estuda Psicologia Forense em relação à primeira saída precária. Cumprimentos para os serviços prisionais e para os educadores. Muito bem dito. Bom, fiquei agora... isso é comum em Portugal existir? Eu sei que existem pessoas que têm o fascínio pela... Temos muito pouco tempo já, que têm o fascínio por estas personalidades perturbadas que cometem crimes e que estão presas e que há sempre uma espécie de, enfim, de grupo que visita e as cartas e não sei o quê. Mas um grupo de fãs é comum em Portugal. Acho que é a primeira vez que ouço. Sim, é a primeira vez. Assim constituída Sim, é a primeira vez. desta vez é a primeira vez. Enfim, desta forma que se conhece é a primeira vez. Não me admirava que amanhã aparecesse o grupo de fãs, sei lá, do Cabo Costa, do Monstro de Beja. Eu não sei. Exatamente. Eu não sei. Bom, Somos livres, não é? um aplauso para os nossos especialistas. Muito obrigada. Olha, não queres fazer um livrinho? Que é sobre...